Bem, Luís Montenegro contra Mariana Mortágua. Bloco de Esquerda, AD. Vamos ver. Hoje é entre Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Luís Montenegro, do PSD, aqui em representação da coligação Aliança Democrática. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Dito ao sorteio que começa, Mariana Mortágua. Mariana, boa noite. Permitam-me, antes de irmos em detalhe às medidas que propõem, colocar uma questão ainda relacionada com o rescaldo das eleições nos Açores. Mariana, o Bloco deixou de ter um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores, passou apenas para um deputado. Está a perder influência o Bloco de Esquerda e a deixar de ser visto como alternativa para resolver os problemas do país? Muito boa noite. O Bloco de Esquerda é a quarta força nos Açores e mantém essa posição. Foi a principal oposição a um governo de direita que teve consequências devastadoras para os Açores, com o aumento da pobreza, com o aumento do número de lugares distribuídos, recorde face aos anteriores governos, e nós continuaremos a ser oposição a esse governo de direita. Mantemos-nos como quarta força, sabemos que foi uma eleição difícil, com dispersão de votos, mas essas carências sociais a que se refere, precisamente nos Açores, até são muitas vezes áreas onde as medidas do Bloco mais se focam. Ainda assim, não são como ela foi para o debate da All escolha, Stars. neste caso dos açorianos, para resolver esses problemas. não deixemos de lutar por elas. O Bloco de Esquerda é a quarta força nos Açores, tem uma responsabilidade. E sua responsabilidade de fazer oposição a um governo de direita, com um programa de direita, com um programa de ataque aos mais pobres e que aumentou de facto a pobreza enquanto a riqueza aumentava. É um governo de desigualdades sociais brutais, de desigualdades económicas, e queremos combater nos Açores. Sabemos que não se podem tirar eleições dos Açores para o país. E cá estaremos no país no dia 11 de março, a seguir às eleições, para fazer uma maioria que salve o país da derrocada que a direita quereria aplicar e que traga soluções para os problemas que a maioria absoluta tem agravado. Mas daqui a pouco já teremos a oportunidade de explorar também essas soluções bocado, governativas. Luís Montenegro, boa noite. Tem a garantia de José Manuel Bolieiro de que o PSD Açores vai governar sozinho a região autónoma? Eu gosto do trabalho da Mariana Mortágua nas comissões de inquérito. Acho que ela faz um trabalho incrível. Agora, pá, como representante do Bloco de Esquerda a representar as ideias do Bloco de Esquerda, para mim não me aquece muito, mas pronto. Boa noite, eu quero começar por saudar a Mariana Mortágua em representação do Bloco de Esquerda, mas dizer-lhe que ela está completamente desfasada da realidade. Se a situação social dos Açores fosse essa que descreveu, jamais a Aliança Democrática e o PSD em particular podiam liderar um governo na sequência de uma vitória eleitoral que já não acontecia desde 1992. Não, pelo contrário. Os Açores foram uma região que nos últimos anos conheceu um ciclo de desenvolvimento muito significativo. São mais de 30 meses a crescer a economia, mais do que cresce no país. São os serviços públicos a funcionar com muito mais eficiência do que no resto do país, ao nível da saúde. É a região mais pobre do país, ao nível, Montenegro. mas já era, e portanto está numa fase de recuperação. E mais. Com uma característica de humanismo, de proximidade, como nunca houve. A mobilidade hoje em trilhas. Os Açores vão ser um tema central destas legislativas, porque está tudo muito próximo. E estes cenários de crise política, não se ouve mais falar sobre outra região do país do que os Açores e a Madeira. É incrível. E as circunstâncias do arquipélago são muito difíceis. E voltando aqui à minha aproximou questão, famílias, aproximou pessoas e aproximou também oportunidades económicas. E foi por isso que nós vencemos as eleições. Montenegro, nas últimas semanas de falar mais em detalhe sobre a situação dos Açores, situação social. Eu quero falar sobre a solução governativa. Tem ou não a garantia de José Manuel Bolieiro de que o PSD Açores vai governar sozinho a região autónoma? Eu creio que o José Manuel Bolieiro foi muito inequívoco, muito claro na alocução que fez na noite das eleições e na qual disse ao país e também aos açorianos que estava disposto a governar com a maioria relativa que os açorianos lhe deram nas urnas. E é isso que vai fazer. Sem o apoio de qualquer outro partido. Com certeza. Agora, só há uma forma... Isso não é uma irresponsabilidade. Só há uma forma de obstaculizar a este governo. É se todas as outras forças políticas, mas em particular o Partido Socialista e o Chega, se unirem. Se houver uma coligação do Chega com o Partido Socialista, haverá uma solução de governo diferente. Não havendo, não há ninguém que possa ter uma representação tão grande, ainda para mais, com a legitimidade de ter sido um reforço eleitoral em número de votos, em dimensão de resultado e, sobretudo, na assunção... Eu, por acaso, vi um comentário de malta a dizer Mortágua não expressa um sorriso nos debates. Ela está a debater, tem que sorrir para quê?
de que este governo estava no bom caminho e por isso devia e merecia continuar a governar. Portanto, a sua expectativa é de que o Partido Socialista viabilize este governo minoritário? A minha expectativa é que os partidos políticos possam exercer o seu mandato com sentido de responsabilidade, reconhecendo o sinal, que não, nem foi um sinal, foi uma demonstração inequívoca da vontade dos açorianos. Muito bem. Temos aqui frente a frente líderes com ideias muito diferentes para resolver alguns dos principais problemas do país. São ideias de que, de uma maneira geral, podemos resumir desta forma. O Bloco defende soluções com mais intervenção do Estado, o PSD com mais intervenção dos privados, desde logo na saúde. Mariana, porquê é que o setor privado não pode fazer parte da solução, se isso significar que os portugueses podem ter mais cuidados de saúde? Eu poria a questão de outra forma. O Bloco de Esquerda defende soluções, o PSD defende o agravamento dos problemas. E Portugal já tem um enorme peso do setor privado na saúde e é por isso que pagamos uma das saúdes mais caras da Europa. E quando vamos ver o que defende o PSD, aliás é uma cópia do programa extremista da Iniciativa Liberal ou até do Chega. É um programa que quer uma saúde mais cara e pior para as pessoas. Eu dou um exemplo. O programa, enfim, na verdade é um exagero, porque o PSD não apresentou o seu programa, a AD não apresentou o seu programa antes de vir a este debate. Eu apresentei o meu, mas apresentou algumas páginas onde encontrei a ideia do cheque cirurgia, a grande ideia da AD para resolver o problema da saúde. Essa ideia é errada por duas razões. Em primeiro lugar, o cheque cirurgia existe há 10 anos. Há 10 anos. E as filas de espera só aumentaram. 88% das pessoas rejeitam o cheque cirurgia, porque não querem ser enviadas para o outro lado do país, para um médico que não conhecem, ser operadas por uma equipa em quem não têm confiança. Mas ainda assim, é isso que a AD... Pois, mas imagina, Mariana, isso também não há milagres a serem feitos, não é? Quer dizer, as pessoas não têm confiança, as pessoas têm que aguardar então, porque há outras pessoas à frente para serem operadas provavelmente por aqueles médicos e aquela equipa em que elas têm confiança. Isso é um bocado impossível então de garantir a toda a gente. Vamos pôr, por exemplo... É pôr os cirurgiões a trabalhar numa roda de hamsters e fazem 200 mil cirurgias por dia. Pá, não sei o que é que se pode fazer. De que os cheques de cirurgia eram aceitos. Vamos ver o que é que aconteceu. Cheques de cirurgia é uma palavra difícil de dizer. Ou uma frase. Neste momento, a maior parte das queixas do portal da Queixa da Saúde são queixas por atraso mas reivindicam quase que as pessoas não querem ir, então se todos os doentes não se pode fazer fossem nada, enviados para o privado não teria resposta. E o que iria acontecer eram filas de espera no privado. A não ser que o privado, para resolver o problema das filas de espera, fosse contratar médicos. Onde é que o privado vai contratar médicos? Ao SNS. O resultado é que o Estado estaria a pagar ao privado para o privado retirar os médicos do SNS e, como consequência, a lista de espera no SNS aumentava. Mas, Mariana, primeiro as PPP já existiram e algumas delas funcionaram muito bem. E segundo, os privados já têm os médicos do SNS. Tanto que eles estão a sair para lá já. Portanto, não sei se era necessário o Estado pagar aos privados para eles irem buscar médicos ao SNS. Porque eles já estão a fazer isso sem esse fator. Portanto, não sei até que ponto é que... Eu não sei como é que a Mariana vai chegar à conclusão de que existiam filas de espera nos privados. Porque eu, por acaso, fui efetivamente a hospitais privados durante as PPPs. Privados esses que antes das PPPs tinham pouca malta lá. É um facto que tinham mais gente quando lá fui. Mas a cena funcionou de forma muito parecida. Não esperei quase tempo nenhum. Portanto, não sei que conclusão é que ela chegou que iriam ficar filas de espera nos privados. Não sei onde é que ela chegou. Ou seja, não resolveu nenhum problema de saúde, tem uma saúde mais cara e com pior serviço para as pessoas. Olha, em primeiro lugar... E de a seguir dou-lhe duas propostas para... Eu lamento que a Mariana Mortágua, enfim, porta-voz de um partido de esquerda, tenha tão pouca confiança no Serviço Nacional de Saúde. Acabou de dizer que se todos os doentes do Serviço Nacional de Saúde tivessem de ir encontrar uma resposta ao setor privado. Ora, eu confio muito no Serviço Nacional de Saúde e acho que vale a pena salvá-lo daquilo que foi uma caminhada de degradação que tem o seu cunho e a sua contribuição. Nós estamos hoje no pior momento do Serviço Nacional de Saúde, que foi criado em 1979. E estamos no pior momento depois de um governo do Partido... Aliás, 3 governos do Partido Socialista, 2 dos quais tiveram o apoio do Bloco de Esquerda. Foi com estes governos que, em Portugal, mais pessoas tiveram necessidade de contratar seguros de saúde. Mais de 3 milhões e 300 mil portugueses. A que se juntam mais 1 milhão e 100 mil que têm a ADSE e mais de uma centena de milhares de portugueses que têm outros subsistemas de acesso, precisamente, à saúde privada. Em segundo lugar, Mariana Mortágua, vamos ser justos.
há muitos problemas para resolver do ponto de vista estrutural no Serviço Nacional de Saúde. E ele tem de ser salvo, como digo, face àquilo que foram as tropelias que vocês lhe impuseram. Agora, há uma situação de urgência. E a Mariana Mortágua, apesar de nós não termos apresentado o programa total, conhece muito bem as propostas do PSD e, aliás, revelou aqui esse conhecimento. E a nossa proposta é, nos primeiros 60 dias do Governo, aprovarmos um programa de emergência que tem 3 linhas fortes. Em primeiro lugar, dar uma resposta em medicina familiar a todos os portugueses, um médico de família. Não há médicos de medicina familiar no Serviço Nacional de Saúde. Vamos colocar o Serviço Nacional de Saúde em colaboração e complementaridade com a oferta privada e social. Fazer o mesmo relativamente à recuperação das listas de espera. O voucher para as cirurgias que nós propomos vai automaticamente ser endossado ao doente no dia em que o tempo máximo de resposta garantido for excedido. No próprio dia, à meia-noite do dia. E isto são medidas, Luís Montenegro disse, de emergência, para sabe vigorarem durante quanto tempo? Em 2024 e 2025, acabar com a lista de espera. Acabar com quê? Portanto, isso é uma com a promessa capacidade sua de resposta, 2025, com a acabar capacidade com de as resposta listas de do espera Serviço Nacional de Saúde, reforçando e mudando a sua gestão para ter melhor performance, como aliás sucedia, por exemplo, com os hospitais que eram geridos em parcerias público-privadas e que com a sua vontade ideológica fechada, acabaram por transformar em hospitais que têm muito menos capacidade de resposta, com mais problemas, mais esperas e piores resultados financeiros. Mariana, sobre a questão das PPP, já lá vamos, tem que equilibrar aqui os tempos e quero ouvi-la sobre a questão das PPP. E vai ouvir, não faz a mínima ideia como é que se resolve o problema da saúde, a mínima. Não, você é que faz, por isso é que o resultado destes 8 anos são pessoas à porta da urgência. Pois é que realmente ele acabou de apresentar uma pessoas sem médico de família, mas deixe-me só dizer isto. Eu peço nas interrupções seja contado o tempo do Dr. Luís Montenegro. Eu não me importo que seja contado, mas eu tenho que lhe dizer, essa frase não então pode passar em claro. Contado, não favor, pode passar não em neste claro. momento A Mariana Mortágua é corresponsável pelo pior desempenho da democracia portuguesa relativamente à gestão de serviços nacionais. Mariana Mortágua. Muito bem. Sobre o desempenho Pode contrapor já agora. Sobre o desempenho do SNS, eu tive um conflito e o Bloco de Esquerda teve um conflito que toda a gente conhece com o Partido Socialista e eu pretendo discutir com o Partido Socialista, não discuto certamente com o PSD. Até porque a única solução que tem para o SNS... Que os políticos não podem discutir uns com os outros, tem que ser só com os partidos da mesma família. Aliás, notou-se neste debate, o problema do SNS é o excesso de... E portanto nós não vamos ouvir, a menos que seja no debate, eu conto ouvir a explicação para esta catástrofe no SNS no debate entre a Mariana Mortágua e o Pedro Nuno Santos. Quero perceber. As pessoas têm que recorrer a privado e depois a solução é que as pessoas recorram mais ao privado. Não tem qualquer resposta. E acaba por confirmar na sua resposta precisamente aquilo que eu lhe disse. As pessoas não querem vales cirurgias. Não confiam nos vales de cirurgia. Se todos os vales de cirurgia fossem usados neste momento, tendo em conta as listas de espera, o que ia acontecer é que ia pôr o privado a retirar os médicos do público. E o que ia acontecer imediatamente é que as listas de espera... Foi o que aconteceu nos últimos anos, Mariana. Pois realmente é verdade, isto é o que já acontece. Portanto, não me digas. As listas de espera do público iam aumentar. E, portanto, não resolveu nenhum problema e passou um cheque aos privados para ir buscar médicos ao público. E é por isso que o Bloco de Esquerda defende, e temos currículo nessas propostas, coisa que o PSD não tem. Não faz ideia como se contratam médicos de família. Não faz ideia. E vou-lhe dizer outra coisa. Não tem contas que lhe permitam provar. Este riso maléfico foi tudo. Não tem contas. Não faz ideia. E vou-lhe dizer outra coisa. Não tem contas que lhe permitam provar. Não tem contas que permitam provar. Não faz ideia de como é que se vai buscar médicos de família. Como é que vai pagar ao privado para ir buscar médicos ao SNS e depois consegue contratar esses médicos para o SNS? E já vou dar a oportunidade ao Luís Montenegro de responder à questão dos médicos de família. As PPP, Mariana Mortágua. É a única forma... malta, estão lá. Esses argumentos também são estúpidos. Estamos a ouvir duas pessoas a argumentarem medidas e propostas. E vocês estão os dois, estão aí uns dizem este Luís Montenegro, a casa dele! E os outros a dizer Mariana Mortágua, o pai! Opa, calem-se com essa merda, pá, deixa ouvir. Estamos aqui a discutir o futuro do país e vocês estão a falar de merdas que não interessam ao menino Jesus para esta conversa. Pá, deixem os tribunais decidirem essas porcarias, pá. Calem-se com isso agora. Porra, é que em relação ao pai dela, isso nem sequer está imputada a ela. Ela é filha do homem, o que é que ela tem a ver com isso? Foi ela que foi cometer os crimes? Porra, por amor de Deus. A contratação de médicos tem contabilizado 160 milhões de euros. Mariana Mortágua. É por isso que é preciso um regime de exclusividade. Sobre a questão das PPP. Às PPPs, todos os relatórios é que nem é preciso isso para desmontar os argumentos dela. Não percebo porque é que vocês vão buscar essas coisas que não interessam ao menino Jesus. Contas dizem que as PPPs tinham uma performance pior ou igual ao sistema público, com muito mais custo. Se quer desmentir o Tribunal de Contas, faça favor. Mas eu quero-lhe citar
PPP de Cascais. O Grupo Lusíadas foi acusado de reportar de forma fraudulenta a gravidade das doenças para receber mais financiamento. Vila Franca de Xira pagou multa porque internava os doentes em casas de banho e refeitórios. Amadora Sintra, o Grupo Mel faturava exames complementares de diagnóstico e receitas médicas que nunca foram realizadas. O Tribunal de Contas considerou uma burla. Mas é isto que o PSD quer. Está tudo melhor. Quer entregar agora, a saúde a quem vai burlar a saúde, cobrar mais, e no dia em que o plafond acaba, mas para lá. a saúde, Tribunal de Contas, diagnóstico e refeitórios. Vila Franca de Xira pagou multa porque internava os doentes em casas de banho e refeitórios. Amadora Sintra, o Grupo Mel faturava exames complementares de diagnóstico e receitas médicas que nunca foram realizadas. O Tribunal de Contas considerou uma burla. Mas é isto que o PSD quer. Está tudo melhor. Quer entregar agora, a saúde a quem vai burlar a saúde. Vocês dizem que é falso, nem que está esse fact-checking. É para o público que vão enviar os doentes. Só que o público não terá médicos. Porque, entretanto, estas PPPs foram feitas pelo governo socialista, correto? Não estamos aqui, acho que não. Da AD é que todos alguns sobre as PPP, ok. Os médicos vão para o privado. Mandem-me essa notícia, por favor, do polígrafo, por favor. Mandem para aqui. Pagos com os cheques, cirurgia... Luís Montenegro, sobre a questão dos médicos de família, porque já ouvi... Isto são acusações fedidas, isso é grave. Inclusive é do cabeça de lista da AD pelo Círculo do Porto, dizer que até ao próximo inverno todos os portugueses terão médico de família. Como é que isso se concretiza? Deixe-me só notar que esta afirmação categórica da Mariana Mortágua de que nós no PSD e na AD não mandem para aqui, nada de saúde, faz dela já não uma candidata à Ministra das Finanças, mas se calhar candidata à Ministra da Saúde, de Dr. Pedro Nuno Santos, se algum dia ele tivesse a possibilidade. Não houve. Mariana Mortágua, o governo de direito resultou no aumento da pobreza nos Açores. Mas estamos menos doentes em seguro de saúde, verdadeiro. Não é isto que eu quero. Portugal é o terceiro país do mundo com preço. Não é isto. Onde é que está onde é que está a afirmação das PPPs? Não, mas aqui não está a contrapor aquilo que ela disse. Aqui diz: hospitais em regime de PPP funcionavam melhor e com mais capacidade de resposta. Diz que é verdadeiro. O relatório do Tribunal de Contas revelou ainda que as PPP hospitalares foram genericamente mais eficientes do que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis e que estas estiveram alinhadas com o desempenho médio do seu grupo de referência quanto aos indicadores de qualidade, eficácia e acesso. Ok, pronto, então aparentemente era falso aquilo que ela disse, que não eram melhores. De cumprir o desenho e o sonho do mas em relação a estes processos todos de burlas e não sei o que, gostava de saber se isto é verdade ou não. Bloco de Esquerda de formar um governo em conjunto. Não vai acontecer porque não vão ter votos suficientes nas eleições. Sobre os médicos de família. A nossa resposta já não é de agora. Há um ano e meio que eu ando a dizer em Portugal que é preciso multiplicar os exemplos que, por exemplo, acontecem em Cascais, acontecem também no distrito de Setúbal. Burla. Não, PPP de Cascais. Isso. A Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que fez um protocolo com a Câmara Municipal, com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, para ter um projeto que se chama Bata Branca, no qual 20 mil pessoas têm uma resposta de medicina familiar porque não há médicos de família nos centros de saúde e diz que isso é uma burla. Isto é um serviço ao cidadão. A Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda estão sempre obcecados com o Estado. Preocupem-se, não é com o Estado, preocupem-se com as pessoas, com o cidadão. Estamos a falar de pessoas, milhares de pessoas, que não têm recursos económicos e que têm hoje uma resposta por causa da complementaridade do setor social com o setor público. Isto é uma resposta que interessa ao Serviço Nacional de Saúde e interessa aos cidadãos. Como é que é possível? O Estado acaba com o BBB do Hospital Franca de Xira. Sem ter comunicado à entidade gestora do Hospital a renovação do contrato de gestão. O facto de, na sequência dos trabalhos de equipa de projeto, se ter considerado a necessidade de introduzir modificações no contrato são incompatíveis. Então deixa de ter tratamento de dinheiro. Portanto, é verdade, é isso. Possível estar a olhar para toda a degradação dos últimos 8 anos e entender e querer dizer ao país que está tudo bem. Esses elementos, até pode haver alguma desconformidade no funcionamento das PPPs. Ninguém está aqui a dizer que os hospitais que foram geridos em regime de PPP fizeram tudo bem. Agora, há uma coisa que lhe posso dizer. Funcionavam melhor, com mais capacidade de resposta, sem urgências fechadas,
com uma disponibilidade para atender em consulta e para programar cirurgias e com resultados financeiros, recursos públicos, gastos ao erário público inferiores. Dizer o contrário, peço muita desculpa. Para terminar, é Luís mesmo Montenegro, estar a querer vender uma realidade que não existe e se calhar é por isso que o Bloco de Esquerda vem diminuindo, como aconteceu nos Açores, a sua representação. É porque fala de um país que não existe. É isso que vai acontecer ao Bloco de Esquerda e também ao Partido Socialista. Deixe-me só responder. Para terminar o assunto da saúde, temos que mudar de tema. É o Tribunal de Contas que diz, vejo que já não desmente o Tribunal de Contas, essa avaliação está feita e tem factos Claro e que dados. desminto. O Tribunal de Contas foi elucidativo relativamente à saúde, a dizer e a para concluir concluir, que a gestão da PPP era mais eficiente. Não consegue explicar como é que vai pagar ao privado para retirar os médicos ao público e depois garante médicos no público. O grande debate da defesa do SNS em Portugal foi feito pelo Bloco de Esquerda. O grande conflito sobre o SNS foi feito pelo Bloco de Esquerda. Olha, eu nunca ouvi dizer uma coisa. Posso interrompê-la? Não, não pode. Então, Quem apresentou as poder medidas? posso, mas eu não quero. Mas eu vou guardar a minha vez. Eu poder posso, mas eu vou Eu já tinha visto isto. guardar a minha vez. Exclusividade para reter profissionais, para dar incentivos aos profissionais, para reduzir horas extras, para dar autonomia aos Eu não posso, mas eu não quero. Que estúpido. hospitais, foi o Bloco de Esquerda. Pode acusar-me do que quiser. estupidez do Não pode caraças. nunca acusar o Bloco de Esquerda de não ter defendido o SNS com medidas muito concretas há muito tempo e de ter feito os conflitos até ao fim Temos de terminar. em defesa do SNS. Temos de O Bloco terminar este Esquerda assunto. é Luís Montenegro, cúmplice para terminar. de É 6 mesmo. anos de governação de braço dado com o Partido Socialista. Isso é inequívoco. Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu nunca ouvi dizer foi o seguinte. A maior hipocrisia que há no Serviço Nacional de Saúde hoje, defendido pelo Bloco de Esquerda e também pelo Partido Socialista, é que nenhuma unidade de saúde, seja centro de saúde, seja uma unidade hospitalar, funciona sem o recurso aos privados. Seja para meios de diagnóstico, seja para atendimento. É a sua solução. Repare Pensava bem. que estava com... Não vamos ter tempo de eu ir não mais estou neste contente, assunto, sabe porquê? senão não vamos Isso ter tempo para outros temas. Precisamente Isso está Defende. escondido Funciona por trás mal. da Ficaram vossa claras as posições de hipocrisia. ambos, ficaram Funciona claras mal. as Vocês não posições de ambos. conseguem dar uma resposta no Serviço Nacional de Saúde com Vamos falar todos os sobre recursos habitação. humanos do Serviço Nacional Luís de Saúde Montenegro, e Mariana vão Mortágua. recrutar às Vamos escondidas, falar sem sobre assumir, habitação. ao setor privado e ao setor Está social. escondidas Mais um uma bocadinho vez, há aqui uma domínio da diferença ficção. clara entre ambos, com Não é não. o Bloco de Esquerda. As pessoas não assumem, é às escondidas Vamos mesmo. mudar de tema. Não assumem. Vamos falar de habitação, mais aqui dizia eu, mais uma vez aqui há uma diferença clara entre ambos, com o Bloco de Esquerda a querer mais soluções públicas, o PSD a ir mais por soluções que envolvem os privados. Mariana, o Bloco propõe, entre outras medidas, um teto máximo imposto pelo Governo nas rendas. Isso já foi aplicado noutros países, não está propriamente a funcionar muito bem. Bom, que eu vi o Dr. Luís Montenegro há pouco, até parecia que não defendia os privados na saúde, coisa que, aliás, é toda a sua proposta sobre saúde. Mas sobre habitação. Nós sabemos o que foi... Sabe que os privados sou eu e você também, a somos todos. governação sobre habitação. Nós temos hoje, saíram agora os dados sobre o aumento dos preços da habitação. Os dados sobre a região autónoma da Madeira são brutais. 40% de aumento no último ano dos preços da habitação no Funchal. É a maior brutalidade e que tem toda a marca da governação do PSD. Porque é esta a forma. Portugal é o terceiro país do mundo com preços mais caros da habitação e tudo o que o PSD tem para apresentar é uma política de especulação, de selva no arrendamento e de proteção do E em lucro relação da às banca. medidas... Há quantos anos é que está o PSD no poder na Madeira? É que já, minha Nossa Senhora. do Bloco, esta medida, por exemplo, de estipular aqui um teto para Não, ela as está a falar na Madeira. É que eles já estão lá no poder há rendas. umas javardistantes. Eu acho que é um Porque é que isto cenário. vai funcionar se não 30 vai e tal, funcionar já. noutros sítios? O que não funciona Há imenso nos tempo euros mesmo. que Na meteu Madeira Lisboa. sempre ganhou o Isso PSD. certamente não funciona. As pessoas não têm acesso à habitação. E, portanto, parece-me que é do mais elementar bom senso É que difícil. se possa A dizer gente já sabe que um disso. T0 não pode custar 1.000 euros numa grande cidade. Que tem que haver regras para o aumento das rendas. A maior parte das cidades, metade dos países da OCDE, têm regras na renda. Há 13 países da União Europeia que têm regras na renda inicial. O Reino Unido tem regras na renda. E, portanto, é de mais elementar bom senso que isto se faça, mas não só. É preciso também baixar os juros do crédito à habitação. Quais é que são as Proposta para o regras? qual, ou problema para o qual que ela defende? o PSD e a AD não têm qualquer proposta, pelo contrário, nunca ouvimos uma palavra. A banca a lucrar milhares de milhões de euros com os juros dos créditos e das prestações ao banco e não ouvimos uma palavra. E eu deixo aqui uma proposta muito concreta. Caixa Geral de Depósitos. É fazer o quê? Se Taxar? baixar a sua taxa de juro, ou spread, em 1,5 pontos percentuais a todos os créditos, permitindo que as pessoas mudem para a Caixa Geral de Depósitos, e um empréstimo de 150 mil euros, isto significaria uma poupança de 1.600 euros para cada família anualmente num crédito à habitação. É uma proposta concretizável,
concreta que cabe nas contas da Caixa Geral de Depósitos E que já é uma agora, forma e já agora de baixar fechava os outros juros bancos e do ficava crédito só à a Caixa habitação. Geral de Depósitos. Quero ouvir o Luís Montenegro Tudo público. aceita as regras da concorrência Tudo e público. aceitará que os outros Tudo bancos público. também não Deixe-me só irão dizer baixar as que taxas de juros. Esta visão segundo a qual é possível tabelar os preços do arrendamento ou até da venda de casas é aquilo que leva a que não haja oferta de casas no mercado. E não havendo oferta de casas no mercado, o preço vai naturalmente subir. O que é que nós temos de fazer? Temos de atuar sobre a oferta e sobre a procura. Sobre a oferta, de que maneira? Facilitando a vida aos promotores e aos investidores. E facilitando no bom sentido do termo. Menos burocracia, regras mais ágeis e menos fiscalidade. Menos castigo fiscal que impede a atração de investimento. Temos, simultaneamente, que dar às pessoas, aos cidadãos, condições de acesso, sobretudo àqueles que têm mais necessidade. Por exemplo, os jovens. Nós defendemos uma isenção de imposto não municipal consegues sobre baixar o preço das casas sem construir mais. transmissões onerosas e sobre portanto, o imposto os prédios de especial luxo são para necessários. jovens. Defendemos É o que é. igualmente Não, tu não tens subsídios ao dinheiro para os arrendamento. comprar, E alguém é há uma de ter. medida que atua do lado da procura, do lado de quem necessita, ao mesmo tempo que é possível conciliar isto com mecanismos também de parceria público-privada, porque é preciso aumentar a oferta pública. É verdade. Aquilo que aconteceu em Portugal foi escandaloso. Tivemos um primeiro-ministro e tivemos um ministro da Habitação, que agora quer ser primeiro-ministro, que a doutora Mariana Mortágua pretende possa ser seu parceiro de governo, mas que é o responsável pelo falhanço total da política de habitação em Portugal. Prometeram que nos 50 anos do 25 de Abril iríamos ter Claro que são habitação necessários. digna para todos os portugueses e nós hoje temos lacunas enormes. É preciso investir do ponto de vista público, quer a administração central. Digo-vos uma coisa, os ricos dos outros países vêm cá parar na mesma. Das duas uma, ou vão comprar as casas que são para os pobres portugueses, ou vão comprar as casas dos ricos feitas para eles. Portanto, meus amigos, os ricos dos outros países vêm cá parar na mesma. E eles, aliás, eles vão continuar a comprar as vossas casas. O problema é esse. E os portugueses vão continuar a vendê-las para os ricos. Ah, não podem? Como não? O que é que queres fazer? Agora vamos negar a entrada dos ricos também. É isso? Negamos a entrada dos pobres e dos ricos. Não entra cá ninguém. Não, Pronto, mas voltamos ao Portugal de antigamente, que era Lisboa, que à noite não se via viva alma em lado nenhum. É isso que vocês querem? É voltar outra vez ao Portugal de antigamente? Pronto, está bem, sim senhor. São local que, aliás, é quem normalmente executa a política pública de habitação. Mas está escrito, e é Luís preciso Montenegro, também aumentar não no vosso mercado. programa, que ainda não foi apresentado, mas nas linhas gerais que têm, está escrito deixe-me só dizer acredita isto. que o Se houver- essencial se houver é contratualização virá entre o do Estado reforço da oferta e os privada. se houver contratualização dos privados com o Estado para que os empreendimentos possam ter menos risco, o preço possa ser tabelado por essa via. Tabelado no sentido de ser concordo, Miguel. colocado no mercado a custos controlados. E, no caso do arrendamento, com rendas até pré-negociadas. É possível fazer isso, mas é em colaboração. Os investidores não vêm por acaso. Os investidores vêm se nós lhes demos condições, se nós lhes demos garantias. E nós achamos que é possível o Estado utilizar a sua força para dar garantia a quem investe e também a quem acede. Por exemplo, uma outra medida que nós defendemos Sim, temos é dar por aqui aos este lado, jovens Luís a Montenegro. garantia pública de cobrir a parte do empréstimo que eles não Mariana obtêm Mortágua. no acesso ao crédito à habitação Para da o banca. Dr. Luís Montenegro, o Estado só serve para uma coisa. É para garantir lucros do privado e garantir lucros da especulação. Aliás, sabemos bem porque foi isso que o governo do PSD fez na Madeira, em que mais de metade dos apoios foram para a mesma empresa privada. Mas por falar em agir sobre a oferta e procura, eu quero dar-lhe 2 exemplos de políticas do PSD no passado. Agiu sobre a oferta e o que fez foi aumentar o número de casas disponíveis no mercado e fê-lo como? Expulsando os idosos. Eu lembro-me de uma lei das rendas em que as pessoas idosas recebiam uma carta e se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço idosos, eu conheço o pânico que era receber uma carta de senhorio, eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas de senhorio porque não sabia o que é que lhe ia acontecer. E essa foi uma responsabilidade do PSD que esvaziou as cidades. Valha-me Nossa Senhora, tipo esta do argumento da avó. Não é E verdade. depois agiu sobre a procura. Isso E sabe não é como é que agiu sobre a procura? Mandou uma equipa Isto da avó é falso? ou a medida é que é falsa? de ministros à Rússia para reunir com a oligarquia de Putin para vender vistos gold. E foi assim que as cidades se inundaram de vistos gold para comprar as casas que tinham sido despejadas e os idosos que foram mandados para a rua. E é por isso que hoje, na Baixa de Lisboa, há mais unidades de alojamento local do que há pessoas a viver. É por isso que hoje no Porto há mais unidades no centro de alojamento local do que há pessoas a viver. Isto não pode ser verdade, desculpa. Pá, desculpa, é impossível isto ser verdade. Vocês mandaram-me há bocado o link, eu já o perdi.
E é também por isso que Portugal está no 4º lugar de países com Imagina, eu até acredito que haja muito alojamento local, agora mais pessoas a viver, mais alojamento local de pessoas a viver. Por isso não me diga que o problema é um problema de construção. Não me diga que é um problema de construção porque o Dr. Luís Montenegro quer pagar, quer usar o dinheiro do Estado e quer usar... Caso da renda da avó de Mortágua. Tinha, desde logo, das ressalvas. Quem tivesse mais de 65 anos estava protegido de despejos e de aumentos significativos. Quem tivesse menos de 65 anos e rendimentos inferiores a 5 salários mínimos beneficiaria de um período de transição de 5 anos. Mais tarde, o período de transição cairia. Aliás, num governo PS, já com o apoio do Bloco de Esquerda. Ai, com caralho. Ou seja, ou a avó de Mariana Mortágua era jovem, tinha menos de 65 anos, quando recebeu a carta e ganhava mais de 2.000 euros, ou estava muito mal informada pela sua própria neta deputada, ou então nunca foi nem expulsa nem confrontada com um aumento para qualquer valor. Eia, valha-me Deus, que desmontança. Usar o dinheiro dos contribuintes para pagar as rentabilidades astronómicas da especulação não é verdade, ao privado. Pelo contrário, quero contratualizar rentabilidades, é o contrário que está a dizer. E o que eu quero é a decência e a sensatez de dizer que uma renda de 1.500 euros... O que a Mariana Mortágua quer é uma nova Venezuela, ou Cuba, uma coisa do género. Deixe-me dizer uma coisa. Se está a ir para esse debate é porque não tem mais nada para dizer. Não é verdade. Não há coisa... É o que se faz lá, é só por não isso. há coisa mais extremista e radical que uma renda de 1.500 euros por um T1 em Lisboa. E pode baixar o IMT. Metade dos jovens em Portugal não ganha 1.000 euros. E, portanto, eu vou-lhe dar uma novidade. Uma casa custa 300 mil ou 350 mil, com ou sem IMT, é impossível para qualquer jovem. E é por isso que é preciso baixar os preços da habitação. É assim, mentira não é. Mesmo um jovem que ganhe bastante não consegue comprar isto. Mas a realidade é que, com a carga fiscal que existe... Mas isso é... Peters, acredites ou não, no centro de Lisboa eu acho esses preços até plausíveis. Acho reais esses preços. 1.500 euros por um T1 no centro de Lisboa, sim. É possível. Acredito que sim. Aliás... Já há 1.500 euros por T3 na Reboleira. Ainda ontem vos falei sobre isso. Portanto, não acho assim tão descabido. Eu tenho propostas para isso. Não tem. Luís Montenegro. Sobre as rendas, não tem. Mariana, vou dar aqui... casa. Não, a Mariana Mortágua não sabe subsidiar. Não, a Mariana Mortágua não tem propostas para baixar os preços. Tem o sonho de baixar o preço quase que por magia. Para começar, tem um programa, que é uma coisa que não, nós temos o programa, aliás. Só não o apresentaram antes do debate. O programa de habitação do PSD foi apresentado no dia 14 de fevereiro de 2023. Está a fazer agora um ano. Foi votado no Parlamento e a Mariana Mortágua votou contra. Portanto, não diga que nós não temos programa. Não diga isso. Isso é um proforma. Sabe bem a que me refiro. Sim, mas conhece muito bem as nossas propostas, conhece o nosso programa económico e vai na sexta-feira conhecer todo o outro programa. Claro que vou. Vai apresentar. Só não apresentou antes do debate. Não, Mariana, eu sei que se tem em boa conta, mas o programa eleitoral da ADIA, o programa eleitoral da ADIA não é de acordo com o debate com a Mariana Mortágua, com todo o respeito que eu tenho por si, tenho muito, porque nós temos um programa económico, temos programas que apresentámos ao longo dos últimos tempos e que naturalmente vão agora ser consolidados no programa eleitoral sobre habitação, sobre saúde, neste caso, sobre imigração, Luís Montenegro, sobre temos fiscalidade. De o debate, não vamos perder tempo, vamos falar das medidas que o PSD propõe para a habitação. Esta estratégia é uma estratégia que só conduz a que não haja casas no mercado e que, portanto, a raridade das casas disponíveis faz com que o preço aumente exponencialmente. Mas é preciso dizer uma outra coisa para não entrarmos na demagogia. Teve bem, Luís Montenegro, aqui. Há segmentos na área da habitação que não têm ligação uns com os outros. Não há investimento possível na Baixa de Lisboa para fazer habitação a custos controlados, tirando exceções que são imóveis do Estado devolutos e uma ou outra circunstância que tem que ser muito excepcional. Claro, expulsaram as pessoas que lá viviam? Não é expulsaram as pessoas, Mariana, é que reabilitar. Fizeram a lei, expulsou os idosos que lá viviam. Reabilitar aquele edificado tem um custo que não é comportável para nenhum investidor, nem público. E ficou claro também as vossas divergências em relação às soluções para a habitação. Não, malta, eu já vos disse, aqui na zona, um T3 novo, ok, está por ordem dos 350 mil, ok? 350 mil, um apartamento T3, pá, no cu de Lisboa, pá, é ridículo, nenhum jovem consegue comportar isto, não consegue.
Portanto, é o que é. Preciso aproveitar as suas potencialidades. É preciso aproveitar as suas potencialidades, o que não é possível. Diga isso, uma pessoa ganha 1.000 euros. E nem é na Asamuja, é mais Não é perto. possível. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Portanto, Eu andei repara. a percorrer o país, eu fui aos 308 municípios do país. Eu ficava uma semana, em cada distrito e Para que é que um jovem quer um T3? Mano, qualquer jovem que... Pá, imagina, queres ter filhos. Imagina que pensas em ter 2 filhos. Se quiseres que eles durmam em quartos separados, precisas de um T3. Como assim? Queres ter um filho e um escritório, precisas de um T3. Um T3 é uma casa assim tão excepcional para vocês? Porra, não me digam. Toda a gente precisa de um T3. Claramente, tens um filho e trabalhas em casa, precisas de um T3. É uma coisa super banal. Imaginem chegarmos ao ponto de acharmos um T3 um luxo. Caraças, e vi pá. problemas de habitação Tem que não são concluído. exclusivos de Isso é Lisboa e do fantástico. Porto. E em muitos sítios, em quase todos, fiquei em alojamento local, de propósito, para perceber a dinâmica. Eu vou lhe dizer uma coisa. Todas as reabilitações de edifícios onde eu fiquei não eram possíveis de rentabilizar com uma renda. Não eram possíveis. A conta não fecha. Entre aquilo que as pessoas gastaram a comprar ou a remodelar a habitação, a fazer as obras de construção, no caso em que eram obras de construção, não é rentável. E Vamos se você falar não der sobre rentabilidade salários. aos investidores, Luís Montenegro, não há mercado. Mariana Mortágua, Agora vou-lhe dizer uma saber coisa. da habitação. Vamos falar sobre salários. Quero com pragmatismo. E vou-lhe dizer uma coisa, com essa Não temos sapiência mais toda, tempo eu não para este tema. Eu não percebo, com essa Luís Montenegro. sapiência toda, como é que a Mariana Mortágua não foi mesmo capaz, também aqui teve de costas voltadas com o Partido Socialista nos 6 anos que esteve no Mariana governo com Mortágua, ele. Votou com o Partido Socialista aos vistos de gold, não votou? E votei. Votou com o Partido Socialista Votei. os benefícios fiscais a residentes não habituais. Votei, e não é isso que tira a habitação às pessoas. A lei que permitiu Isso é expulsar as demagogia. pessoas, não votou? Não Quem é que foi esteve ao lado isso. do Partido Socialista? Não foi isso. Votou ou não votou? Não foi isso que tirou a Votou. habitação às pessoas. Sabe qual era o preço que Não, era não foi preciso isso. despender para ter acesso aos vistos gold? Era entre 500 mil. 500 e em alguns casos até 1 milhão de Sabe que é euros por de isso que investimento. os preços subiram, Acha não sabe? acha que há algum português que Terminou deixou este de ter tema, meus casa, senhores. Por Vamos causa de avançar. um gajo que ganha 500 mil a 1 milhão? Possivelmente não. uma casa com Debate-se no- este preço? Luís Acha? Montenegro, Acho que Mariana sei. Mortágua, Então eu ganhava peço bem, a ambos então que ganhava bem, não respeitem, sei se era por o seu favor, caso. aqui a Ai, minha é deixa caraças. para trocarmos de assunto, senão não vamos ter tempo de discutir mais nada e falando os dois ao mesmo tempo, muito menos. Debate-se nos últimos meses o pagamento aos trabalhadores de um 15º mês de salário livre de impostos. Aliás, houve muita malta que saiu do centro de Lisboa precisamente para vender as casas a esta malta que veio investir. Portanto, não se percebe esta conversa. A ideia foi lançada em agosto pela CIP. O PSD tem uma medida parecida, não é para todos os trabalhadores, mas sim para quem cumprir objetivos de produtividade. Mariana, na altura considerou a medida da CIP um engodo. Esta medida do PSD, elaborada desta forma, ajuda a resolver o porque isto é a problema da conversa falta do de Bloco. produtividade É a e típica também conversa o dos aumento dos vistos. rendimentos? Voltamos um bocadinho ao mesmo. A única forma que o PSD tem de agir sobre a economia é de garantir ou dar dinheiro público para grandes empresas fazerem aquilo que deveriam fazer. Se é preciso subir os salários, porquê é que não sobem os salários? Porquê é que se engana as pessoas dizendo que o salário não sobe, o que desce é o imposto sobre aquele salário? Há um princípio em Portugal. O salário paga um imposto que deve ser justo e, por isso, o Bloco de Esquerda defende uma dedução específica que aumente em 500 euros para todos os cidadãos. Porque é isso que é justo. O imposto deve ser justo. Mas o salário que as pessoas recebem deve pagar com justiça o imposto e contribuições para a segurança social, porque é isso que nos diferencia do século XIX, onde não havia proteção do emprego, proteção da doença ou proteção da velhice. Eu acredito nesse sistema. Acho que a democracia se construiu nesse sistema. E, portanto, defendo aumentos salariais. O que não defendo são permanentes engodos em que se diz às pessoas que se está a lutar por mais salários, quando, na verdade, o que se está a fazer é abdicar de uma receita fiscal e, quando vamos ver o aumento salarial, não existe. Ele é facultativo. As empresas fazem-no ou não fazem, como, aliás, tem sido até agora. Essa não é a solução para a economia de baixos salários que Portugal tem e que é uma economia onde, Pois e esse é é, o grande drama claro. que vivemos, Imagino. um salário não paga uma casa. E foi a esse ponto a que chegámos. A AD não tem nenhuma proposta para baixar o preço das casas, já vimos. Mas ele acabou de... Descobriremos também que não tem nenhuma proposta para aumentar os salários. Luís Montenegro. A Mariana Mortágua acredita que a sociedade cria mais riqueza e é capaz de a distribuir melhor com altíssimos impostos sobre as pessoas, sobre as famílias e sobre as empresas. Por isso, secundou toda a política fiscal dos últimos anos e se propõe secundá-la também, até executá-la eventualmente no futuro. Ora, nós defendemos o contrário. Os impostos elevados comprimem a capacidade de um país criar riqueza e, através da criação de riqueza, pagar melhores salários. Por isso nós defendemos que devemos começar por dar folga à nossa classe média, que está asfixiada, fustigada de impostos por todo lado. Defendemos uma baixa do IRS. Dentro desta baixa,
queremos, de uma forma particular, privilegiar... Pá, imaginem, eu dou-vos o meu caso. Eu possivelmente já tinha comprado casa se não fosse a carga fiscal que tenho em cima. Eu recebi recebi tipo há um dia ou dois e Segurança Social, obviamente não é a mesma coisa. Eu não sei quanto é que vou pagar de IRS este ano, não sei, que é relativo ao ano passado. Quando souber, depois digo-vos. Aquilo que eu sei é que faço retenção na fonte de todos os recibos que passo. Portanto, 25% vão para o galheiro de tudo aquilo que eu ganho. Agora, eu recebi de Segurança Social, ok? De Segurança Social, eu não vos vou dar o valor em específico, mas vou-vos dizer que Boas eu tardes. pago. Estamos fortes ao Rachel, ano obrigado pelos Guys 12 meses, menor que 3 obrigadíssimo. TGC Deus. Obrigadíssimo, muito obrigado. Obrigado pelos 12 meses, sabe? Thanks. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Eu recebi agora há poucos dias a notificação da Segurança Social que tenho que pagar este mês, não é? E o valor da Segurança Social que eu tenho que pagar no próximo trimestre chega muito perto do valor da renda que eu tenho que pagar. Ok? De casa. Eu pago 673 euros de renda. Se por acaso eu pagasse o mesmo que pagava antes do início deste ano, que era 630, eu pagava mais de Segurança Social por mês do que pago de renda. Está dito. Obrigado. Jovens que estão a fugir de Portugal e que fugiram nos últimos anos em que a Mariana Mortágua teve responsabilidade e propôs uma taxa máxima de 15% todos os meses. É quase o salário mínimo nacional. Anos, o que quer dizer pagar 1/3 até aos 35 Fantástico. anos daquele que era o imposto normal que pagariam em circunstâncias normais. E defendemos também premiar a E produtividade. eu depois quero ver, quando eu chegar à idade da reforma, quanto é que eu vou receber. É isso que eu depois quero ver. Aqueles que... Imagina, é assim, lá está, eu não recebo mal. Falei a cada 3 meses e não mensal. Não, atenção. Eu estou a dizer que no próximo trimestre eu vou pagar por mês este valor. Ok? No próximo trimestre. É trimestral. Tipo, o cálculo é trimestral. Se eu receber, tipo, agora... Imagina que eu agora recebia tipo 1000 paus, só. Possivelmente... ia pagar muito menos de Segurança Social no trimestre a seguir. Mas o cálculo é feito com base... É feito trimestralmente. Ok? Portanto, é isto. Ou seja, eu pago quase mais de Segurança Social do que pago de renda. Pronto, primeiro que tudo. E a questão é lógico que eu ganho bem. Eu não digo que ganho mal. Agora, aquilo que eu pago em impostos é que não me faz ganhar bem de certeza. Ou seja, mesmo que eu ganhe bem, e eu estou numa situação muito melhor do que todos os meus colegas, sem dúvida. Sem dúvida. Tenho colegas meus que são jornalistas, recebem uma miséria e não conseguem fazer vida. Eu, pelo menos, ainda consigo. Ok? Ainda consigo. Portanto, eu, nesse aspecto, estou muito bem. No panorama geral. No entanto, também não consigo comprar a casa. Mesmo ganhando assim, com a carga fiscal que tenho em cima, não consigo comprar a casa. Portanto, é isto. Portanto, é só isto. Se eu que ganho isto, que ganho este salário, não consigo pagar casa, imaginem quem ganha menos do que eu. Como é que conseguem pagar? Das duas, uma. Ou é com a ajuda dos pais, e portanto, ou é com essas ajudas dos pais, ou então não conseguem. É impossível. É impossível, literalmente. Não dá. Portanto, é por aí. Se têm mais esforço, que têm mais resultado, poderem Não vou dizer quanto é que receber ganho, como é lógico, uma estupidez. parte livre de impostos e de contribuições, face precisamente àquilo que é o seu mérito E para e o seu concluir, desempenho. Mariana Mortágua tem os últimos minutos para equilibrarmos aqui o tempo. Em primeiro lugar, sobre o salário dos jovens. Metade dos jovens recebem menos de 1000 euros. Pagar, Os jovens não pagam. consigo comprar uma casa. Não consigo comprar uma casa. Numa casa, nas condições que eu quero, neste caso um T3 novo aqui na minha zona, não consigo. Não consigo comprar uma casa nova aqui na minha zona. Pronto. E eu neste momento, como estou a arrendar uma casa bacana, estou a arrendar um T2 bacana que não é velho, não sinto necessidade de sair do meu T2 bacano para ir viver para uma casa pior só porque consigo comprá-la. Isso para mim não faz sentido. Portanto, mais vale essencialmente esperar para conseguir. Pagam 15%. Qual financiamento, IRS, Tomás pagam Leal? muito menos que isso. Essa Qual proposta deles? Da mesma forma. Onde é que eu vou buscar? Da mesma forma. Imaginem, pedir um T3 novo é uma coisa assim tão... é luxuoso? Desculpem, isso é muito? Um T3 novo? É pedir muito no cu de Lisboa? É que estamos a falar tipo do cu de Lisboa. Não estou a falar para comprar um T3 novo em Arroios. Foda-se, estou a falar de um T3 novo em Casal de Câmara. Caramba.
Isso é muito. É pedir muito, é um luxo. Por amor de Deus, malta. É É ridículo isso. progressivo a Mariana Mortágua. É Da mesma ridículo, forma, isso é Luís completamente Montenegro ridículo. apresenta uma proposta sobre o IRC. Já para não falar que andei a trabalhar das 9 às 23 durante 6 anos sem tirar férias. Portanto, é pá. Sim, que quando vamos fazer a conta, Sei, parece quase tipo- metade das eu vou empresas falar, não parece que pagam eu IRC. faço stories todos os dias. 99,9% das empresas são PMEs que pagam IRC reduzido, como bem sabe. 0,2% das empresas só pagam 44% do IRC. Quem é que paga o IRC em Portugal? A banca, a energia, a distribuição. Afinal, E, pagam portanto, muitos impostos, é isso? E, portanto, pagam a dizer impostos, que eles pagam muitos impostos? Pagam impostos justos Olha, e são poucos face aos lucros. Tente vislumbrar E o a que- atratividade para a nossa economia e o que- os baixos impostos sobre os lucros das empresas podem trazer para haver doutor- mais capacidade de gerar O Dr. emprego Luís e de pagar Montenegro salários. tem uma máxima que é: a economia está melhor, as pessoas estão pior. Eu não acredito nessa economia. Eu acredito numa economia Não, essa justa. máxima em que eu acredito numa tem um economia- contexto histórico, mas a Eu sua eco- é o eu país está acredito- pior. Paulo, e as não tem pessoas essa muitíssimo pior. cena na hipótese. Numa economia justa em que quem Não tem tenho mais isso como lucros hipótese. dá um contributo. Quem está a propor reduzir os impostos à banca é a Não, mano, mas imagina, é assim, eu consigo um empréstimo, eu não tenho dúvidas que consigo um empréstimo. A questão é a entrada, que é muito dinheiro, como vocês devem calcular. Se vocês tiverem que dar 35 mil euros de entrada por um T3, é dinheiro, é muito dinheiro, ok? Pá, eu dei o mesmo pelo meu carro, não foi, quer dizer, não foi tanto, foi menos, foi 20 e qualquer coisa mil. Mas dei, e foi de pé juntos, que eu não queria meter-me em créditos, dei o mesmo pelo meu carro. Pá, há uns anos atrás. Mas a questão é, lá está, se uma pessoa quiser ter uma vida, que é uma vida normal, caramba, tipo, não é uma coisa assim tão luxuosa quanto isso. Eu não estou a pedir para viver numa mansão. Porra. Se um gajo tiver que dar 35 mil paus de entrada num carro, ou foda-se, numa casa, num T3, mais os custos todos, tipo, mais a escritura, mais essa merda toda, e mesmo assim não ficar descalço, meus amigos, porra. Eu nunca disse que ganhava mal, atenção, eu não ganho mal, de maneira nenhuma. Eu não vou dizer qual é o meu carro, foda-se, também não. Pá, vocês parem de me querer saber a minha vida, meu. Parem de dizer que daqui a bocado querem a minha morada, querem que eu vos diga onde é que eu moro. Chatos, pá. Eu estou-vos só a dar estes dados que eu acho importantes para vocês perceberem, pá, a realidade, imaginem. E a minha é de longe a pior, não é a pior, de maneira nenhuma. Não é. Portanto, é aquilo que eu digo. É assim, acho que uma pessoa também, para manter um nível de vida, para conseguir não ficar descalço e conseguir pagar estas merdas, é impossível. Tipo, não dá para ninguém. Para mim não dá, então muito menos para os outros. Não dá. É estúpido. Eu não quero... Olha, para já não tenho nenhum carro de luxo. O meu carro é um carro normal. Pronto, é um carro que custou... Pá, foi um carro caro. É uma marca fixe, mas não é uma marca de luxo. Não é um Mercedes ou um BM. Pá, sei lá, mano. Acho que eu não estou a pedir assim tanto. Não estou a pedir assim tanto, mano. Acho eu. A D é o Dr. Luís Montenegro. A sua proposta é reduzir É impostos à banca, à grande distribuição, à energia. Também não é um Volvo ou um Audi. Foda-se, chatos do caralho, pá. Se está a falar sobre IRS, Porra, mano, vocês- ambos propomos descidas do IRS e o programa do Bloco tem uma descida de IRS proposta e contabilizada. Até lhe digo, 256 milhões de euros. Está a falar sobre o IVA Nossa, é da... de 1.000 milhões. Se está a falar sobre o IVA da energia, propomos a descida do IVA da energia. Já podia ter descido se o PSD quisesse votar isso no passado. Nunca quis, aliou-se ao Não é Partido verdade isso. Nós Socialista. até E olha, podemos vou-vos dizer- dizer, eu antes de ter o meu carro atual, que comprei há 2 anos, tinha um Corsa de 2007 e servia muito bem. Atenção. isso na altura da pandemia. Quer falar sobre aumento de impostos? Vou falar. 491 milhões de euros que a EDP não pagou pela venda das barragens. Têm que ser pagos. Residentes não habituais. Porquê que um pensionista sueco rico paga 10% sobre a sua pensão do que um pensionista que passou cá a vida, ganhou salários por um trabalho em Portugal, tem de pagar a taxa normal de IRS? Sim, deve aumentar o imposto porque é justo. Região Autónoma da Madeira. As empresas que não pagaram impostos deviam ter pago na Zona Franca da concluir, Madeira. sem dúvida, por favor, pá, em um acredito, processo acredito, posto pela deve ser Comissão pior. Europeia para devolver 1.000 milhões de euros. Devem devolver esses 1.000 milhões de euros. É com justiça fiscal que depois conseguimos contratar os médicos e garantir uma distribuição de Pá, por riqueza. amor de Deus, 5% da população em Portugal tem metade de toda a riqueza. Não, Então, ué, já te digo disse que não agravar pensei em ir esse para outro problema, país, pá. isentando as Eu grandes gosto demasiado. empresas, Infelizmente eu baixando- fui contaminado com uma doença que é gostar demasiado de Portugal. os impostos sobre a banca Eu ou quero sobre a criar EDP. mais riqueza e para criar mais riqueza eu tenho que ter investimento. E para ter investimento eu tenho que ser atrativo. Eu tenho que ganhar, Já ouvi nomeadamente, já ouvi essa a conversa nos tempos de concorrência maior recessão internacional para atrair investimento. Sabe onde é que isso está a ser feito? Olha, está a ser feito na Hungria, na Polónia, em sítios que em tempos tiveram as suas teses, abandonaram-nas e estão hoje muito mais à nossa frente
quer na captação de investimento, quer até no nível salarial. Eu ouvi-o dizer isso Vá da ver, Troika. vá ver, Eu ouvi-o dizer essa tese vá da ver Troika. qual é Falhou. a evolução do rendimento Para per concluir, capita por favor. nesses países que está hoje a passar por nós. Aliás, já passou por nós. O que quer dizer que os modelos económicos fazem a diferença. O seu modelo económico já foi rejeitado historicamente, nomeadamente no leste da Europa. É hoje Luís Montenegro, fruto tem de dos concluir, por países favor. onde há maior pobreza. A sua intenção até pode ser muito boa. O resultado da sua política é o agravamento da pobreza. Luís Montenegro, Mariana Mortágua, Pronto. obrigado aos dois pela Não, presença não neste tenho mais frente a que um frente. carro, O próximo só debate tenho na o meu TVI carro. será no sábado entre o Partido Obrigado. Socialista e o PAN. Jesus, Antes disso, pá. já amanhã, às 6 da tarde, na Pronto, CNN malta, Portugal. foi um debate, é assim, apesar de tudo, foi um debate civilizado. Portanto, há que dar os parabéns aos dois por isso. Pronto, acho que eu tendo sempre mais para o Luís Montenegro nestas questões. Portanto, vamos ver o que é que será o futuro deste país nas eleições a 10 de março.